noite, crianças. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez no culto de louvor ao nosso Deus. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos juntos para cultuar ao Senhor. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui também em nosso meio. Te agradecemos porque podemos fazer isso, Senhor, te louvar e te bendizer. Fica com cada um neste momento e que possamos aprender mais e mais da Tua palavra cada dia. Em nome de Jesus, amém. Este culto é um culto do Penha Kids. Penha Kids é um ministério da Igreja Presbiteriana da Penha. Para quem ainda não conhece, será um prazer receber você. O versículo que nós vamos falar hoje, ele está lá em João, capítulo 4, versículo 14. Esse texto de João, do versículo 1 ao versículo 18, em João 4, 1 a 18, ele fala da mulher de Samaria. A mulher de Samaria foi uma mulher que estava no poço, pegando água num poço, aqueles poços de água, e aí Jesus chegou e pediu água para ela. Aí ela levou um susto, se assustou, porque era um homem falando com ela, e não era costume naquela época o homem falar com a mulher. Ela se assustou, e aí Jesus falou o versículo que a gente vai aprender hoje, olha só. Quem beber dessa água, a água do poço, vai ter sempre sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí eu fiz aqui para vocês um poço. Olha que bonitinho o meu poço. E aqui tá falando assim, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Quem falou isso? Jesus. Porque Jesus é a nossa água viva. Jesus é a fonte de tudo. Ele é a fonte da água. Então ele fala, quem beber dessa água que sou eu, nunca mais terá sede. Então ele quer dizer o quê? Quem me conhecer, quem viver comigo, nunca mais terá sede. Porque eu estarei com ela o tempo todo. Mas não é sede de água igual a gente vai lá, tá com sede, bebe um copo d'água. Não é essa sede. É uma sede de coisas espirituais. Se você tem Jesus no coração, essa sede acaba. A gente tem que estar sempre bebendo de Jesus, buscando aprender da sua palavra, buscando falar com ele em oração, buscando estudar a palavra dele, cada dia mais e mais, certo? Porque assim a gente nunca mais terá sede. Então vamos lá falar o versículo novamente? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Fiquem com Deus e continue aí no nosso culto. Vamos cantar? Hoje a gente vai cantar e louvar o nosso Deus. A gente vai cantar a primeira música, Deus me conhece. Ele conhece tudo sobre nós, sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça, acredita? Vamos cantar então para ele? Sabe
Você já olhou para o céu? Viu quantas estrelas tem? A gente não consegue contar, né? Porque são milhares e milhares de estrelas. Mas Deus sabe quantas tem e sabe o nome de cada uma delas. Assim também Ele conhece a gente e o nosso coraçãozinho. Ele sabe o nome de cada um de vocês. E Ele conhece todo mundo, dentro do coração e como a gente é. Ele gosta de cada um de nós. Então vamos cantar. Jesus gosta de mim, de você, de todos nós aqui que estamos cantando para Ele. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que veio morrer numa cruz por mim pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que quer ver no meu coração morar meu Salvador. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Você aprendeu que Ele gosta de você? Vamos cantar de novo? Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que veio morrer numa cruz por mim pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que cabe no meu coração morar meu Salvador. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Olá, galerinha linda do Penha Kids! Nós estamos aqui para gravarmos mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coraçãozinho. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos tirar algumas lições deste encontro. Esse texto está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4, do versículo 1 até o 26, que é o que eu vou usar. Claro que eu não vou ler esse texto todo, ele é muito longo. Eu vou só fazer aqui uma introdução para falar do que se trata e depois a gente vai aplicar cada versículo nas lições que Jesus nos ensina neste encontro com a mulher samaritana. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava de viagem, seus discípulos foram à cidade para comprar comida, comprar pão, e Jesus ficou sozinho. E a Bíblia diz que Jesus tinha que atravessar a região, a província de Samaria. E atravessando por ali, ele chegou numa terra chamada Sicar, e ali ele parou ao lado de um poço que Jacó havia feito, cavado e dado de presente para seu filho José. E aquele poço existia ali já há centenas de anos, abastecendo e sendo fonte de água para aquelas famílias. Jesus era judeu e estava atravessando um território de Samaria. E judeus e samaritanos não se davam bem, porque os samaritanos eram uma espécie de povo assim mestiço, contaminado. Os judeus achavam que eles eram impuros. Jesus estava ali ao lado do poço e de repente, meio-dia, aquele calor imenso, chega uma mulher samaritana para tirar água. E Jesus começa a conversar com ela, dizendo para ela: ei, tira um pouco de água e dá para eu beber. E a mulher então diz: mas como assim? Eu sou mulher samaritana e você está falando comigo? E aí então começa a trama, a nossa história. E em cima desta história, onde Jesus está ao lado de um poço, na região de Samaria, conversando com uma mulher samaritana, acontece essa trama, esse enredo, esse filme que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta oportunidade. E à luz desta história narrada aqui no Evangelho de João, pelo evangelista João, nós aprendemos algumas lições importantes. Nestas lições nós vamos aprender que Jesus ele destrói barreiras. Existem muitas barreiras que nos separam,
barreiras que nos separam um do outro, por questões raciais, por questões de preconceito, por questões éticas, por questões morais, por questões financeiras. E aqui neste encontro, Jesus destruiu algumas barreiras que eu gostaria que você destruísse também. Você no seu convívio, na escola, em casa, com os amiguinhos do bairro, na igreja, muitas vezes tem barreiras separando você. E às vezes, preste atenção, é você quem cria essas barreiras. Então vamos aprender algumas lições importantes. Em primeiro lugar, Jesus destruiu a barreira racial. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Jesus se encontra com esta mulher e começa a conversar com ela. Então o texto diz: disse-lhe Jesus àquela mulher, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, como eu já falei para vocês. Então a mulher disse para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então perceba que havia ali uma barreira racial, onde judeus não conversavam com samaritanos e samaritanos não conversavam com judeus. Mas agora estava ali um judeu especial, um judeu santo, perfeito, um homem que não está fundamentado nas leis e nos preconceitos humanos, mas um homem que desceu para destruir essas barreiras. E Jesus conversa com aquela mulher samaritana, pede água para ela, trava um diálogo, um discurso. No final de todo esse enredo, Jesus se torna amigo daquela mulher. Aquela mulher se torna amiga de Jesus, literalmente se torna uma missionária de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus quebrou a barreira racial. Não teve preconceito daquela mulher. Isso é muito importante para você. Nós vivemos num mundo onde há muito preconceito racial, onde americanos acham que são melhores do que russos, russos acham que são melhores do que judeus, alemães acham que são melhores do que judeus, onde asiáticos se julgam melhores do que os americanos, onde existe toda uma crise racial. E talvez lá na sua sala de aula existam pessoas de outras etnias, de outras raças, e você tenha preconceito, tem uma barreira com ela. Eu queria dizer que se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que amar todas as pessoas. Veja aqui na figurinha que nós temos pessoas de todas as raças. A Bíblia diz que lá no céu teremos pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Jesus veio para destruir essas barreiras raciais, porque todos nós, ainda que brasileiros, portugueses, ingleses, americanos, italianos, chineses, japoneses, coreanos, na base somos todos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aprenda a amar os outros povos. Aprenda a não criar barreiras entre os outros povos. E se na sua sala tem lá um americano, tem lá um judeu, tem lá um coreano, tem lá um asiático, aprenda a amá-lo. Um boliviano, um venezuelano. Hoje tem tanta gente de outros países vindo aqui para o Brasil se refugiar. Aprenda a amar estas pessoas como Jesus amou aquela mulher samaritana. Segundo lugar, Jesus destruiu a barreira de gênero. O texto diz, Jesus chegou para aquela mulher e pediu água, e ela responde, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher. Sabe por quê? Porque naquela época, homens não falavam com mulheres, e mulheres não falavam com homens. Então nós temos aqui uma barreira racial, samaritanos e judeus, mas nós temos aqui uma barreira de gênero, Jesus homem e a mulher samaritana. Então perceba aqui uma barreira de gênero. Ela era mulher e Jesus era homem. E eles estavam sozinhos ali. Mas Jesus fala com ela. E Jesus quebra esta barreira de gênero. Hoje nós também temos essa questão de achar que homens são melhores do que mulheres. E as mulheres se julgam melhores do que homens. E é importante que a gente quebre esta barreira. Que você entenda que você é homem, é masculino, a sua coleguinha mulher é feminina, mas você não é melhor do que ela. E ela não é melhor do que você. Também, você não é pior do que ela. E também, ela não é pior do que você. Somos todos iguais diante de Deus.
A nossa diferença é apenas no gênero masculino e feminino, mas na essência nós somos seres humanos. Terceira barreira que Jesus quebra. Nós vamos aprender que Jesus quebra a barreira moral. Essa mulher, tecnicamente, era uma mulher imoral. A palavra de Deus nos diz que depois que Jesus pediu água para ela e eles travaram um discurso, Jesus mandou aquela mulher chamar o seu marido. Ele disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então perceba, aquela mulher era uma mulher imoral. Ela já estava no 6º relacionamento, e o 6º homem com quem ela estava convivendo não era marido dela. Mas Jesus quebrou a barreira moral. Ele estava conversando com uma mulher samaritana e uma mulher imoral. Mas em momento algum Jesus tratou aquela mulher com preconceito, com desdém, diminuindo-a. Jesus tratou-a com amor, Jesus tratou-a com graça. Muito embora ela fosse imoral, em momento algum Jesus a tratou de forma a desconsiderá-la. Muito pelo contrário, Jesus disse, vai chamar o teu marido. E quando ela disse que não tinha marido, Jesus disse, é verdade, você tem vivido uma vida errada, já teve 5 maridos, e esse que agora tem não é teu marido, mas vai chamá-lo. Ou seja, comece uma vida nova a partir de agora. Eu vim aqui para dar a você a oportunidade de começar uma vida nova. É isso que Jesus faz. E é assim que você tem que tratar as pessoas também da sua escola, do seu bairro, aqueles que são diferentes de você. Talvez nem todo mundo que você conheça, seus coleguinhas, sejam crentes como você. E você tem que ser sal e luz na vida dele. Não é olhar para ele com desdém, como dizendo, eu sou crente, sou salvo, e você é um imoral, está perdido. Muito pelo contrário, você deve amá-lo e oferecer a ele a oportunidade dele conhecer Jesus e ser transformado. E em quarto lugar, Jesus destruiu a barreira da religião, da religiosidade. Quando Jesus disse isso, a mulher disse para Jesus, vejo que tu és profeta. Versículo 20 diz, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora que quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Perceba que havia ali uma barreira religiosa, onde os judeus adoravam em Jerusalém, onde os samaritanos adoravam em Gerezim, separados. Jesus disse, eu vim para uni-los. A verdadeira religião não está em Jerusalém. A verdadeira religião não está em Gerezim. A verdadeira religião não está no Islã, não está no budismo, não está no presbiterianismo, não está no catolicismo. A verdadeira religião de Jesus está em mim, está em Cristo. E ele destrói a barreira, a divisão da religiosidade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que estejam unidas, juntas. Não importa que sejam pessoas de raças diferentes, não importa que sejam pessoas de etnias diferentes, não importa que sejam pessoas de gêneros diferentes, homem e mulher, não importa que seja um cristão e um ímpio e que viva na imoralidade, se forem alcançados pelo sacrifício de Cristo, se experimentarem o amor de Deus, meninos e meninas podem adorar juntos. Brasileiros, portugueses e italianos podem adorar juntos. Pessoas que são religiosas e pessoas irreligiosas e imorais podem adorar juntos, porque o Evangelho transforma. E aí não vamos adorar um em São Paulo e outro em tal lugar, e aí eu não vou dizer a minha religião que é boa e a sua é ruim, porque a minha religião só é boa se ela for Jesus, o Cristo. Eu não sou salvo porque sou presbiteriano. Eu sou salvo porque sou cristão. Você é salvo porque é cristão. Então, querido, queria deixar com você esta palavra. Meu querido menino, menina, vocês que fazem parte do Penha Kids, que
que vocês aprendam estas lições do encontro de Jesus com esta mulher samaritana e que a gente destrua as barreiras que existem nos nossos relacionamentos. A barreira racial. Nós somos uma só raça em Cristo Jesus. A barreira de gênero. Ainda que homens e mulheres em Cristo nós somos um. A barreira moral. Cristo veio para destruir o nosso pecado e fazer com que imorais e pecadores sejam salvos, sejam santos em Cristo Jesus. E a barreira religiosa. Não existem duas religiões, não existem dois caminhos. O caminho é Cristo. E em Cristo, todos nós podemos nos prostrar diante dele para adorá-lo e honrá-lo em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Querido menino, querida menina, que Deus os ajude, que Deus os abençoe e que o Penha Kids seja um exemplo de trabalho, de ministério que destrói barreiras. Barreiras raciais, barreiras de gênero, barreiras morais e barreiras religiosas. Em Cristo nós somos um. Deus o abençoe. Amém. Vamos orar para encerrarmos este momento de culto, de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Pai amado, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos reunidos, por esse meio de comunicação, para oferecer a Ti culto, a gratidão, louvor, como expressão, ó Pai, do nosso reconhecimento de tudo que Tu és e tens feito. Continues abençoando esse ministério do Penha Kids, cada criança, cada uma das pessoas envolvidas neste ministério, que ele frutifique, ó Pai, e prospere, honre e glorifique o nome de Jesus. É o nosso desejo, é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Olá, crianças, tudo bem? Hoje vocês aprenderam com a tia Renata um versículo que está lá em João 4,14, que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora eu vou te dar uma ideia. Pega um papel, corta vários quadradinhos assim, igual eu fiz. Escreve cada palavra desse versículo em um papel diferente. Igual eu fiz aqui, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14, parte A do versículo, certo? Depois que você escreveu tudo isso, você vai brincar de uma coisa. Você vai embaralhar todos esses cartõezinhos que você fez com cada uma das palavras. E aí você vai brincar com a sua família de colocar em ordem. Você vai numa mesa ou mesmo no chão e brinca de colocar em ordem, na ordem certa do versículo. Fica mais legal o desafio se vocês contarem tempo, verem quem organiza mais rápido, vai dificultando. Dessa forma, você vai brincar e decorar o que você aprendeu hoje, tá bom? Até a próxima, um beijo!